provando por meio das Escrituras. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. E isso é um assunto importantíssimo, porque tanto para você quanto para mim, tem que ser provado pelas Escrituras, sim. Porque é pelas Escrituras que devemos praticar aquilo que está escrito. Devemos conhecer aquilo que está escrito para aplicarmos em nossas vidas, para praticarmos, para sermos pessoas que estão em Cristo de forma responsáveis, que possamos crescer nesse conhecimento. E o conhecimento das Escrituras tem que ser algo indispensável para a nossa vida. Porque se não estivermos versados nesse conhecimento, vamos ser enganados. Ninguém pode ser incauto, ingênuo e inocente nessa questão. Pelo contrário mesmo. Então, vamos agir assim, para que, por meio das Escrituras, possamos conhecer aquilo que muitas pessoas hoje desconhecem. Então, é preciso se dedicar a isso. Se dedicar a ler as Escrituras, para obter delas com exatidão o ensino perfeito pelo qual você nunca será enganado por ninguém. Porque toda vez que alguém te ensinar algo que não está de acordo com as Escrituras, você pode rebater, você pode refutar. Você pode provar por meio das Escrituras que ele está errado. E é isso que tem que acontecer. E é isso que está faltando hoje. Pessoas que possam agir assim. Então, cabe a você e a mim entendermos isso hoje. Porque isso é simples demais de se fazer. Porque tanto você como eu já temos as Escrituras. É só lermos, nos inteirarmos. Temos que estar versados nesse conhecimento, aprofundado mesmo, para que esse conhecimento das Escrituras possa agir em nosso favor, para que ninguém em tempo algum possa nos enganar. Então, é preciso tomar cuidado com pessoas mal intencionadas por aí, que são muitas por aí, que infelizmente deturpam as Escrituras, ensinam o que não devem por torpe ganância, pervertem o que está escrito, ultrapassam, leem texto fora do contexto para enganar. É assim que eles fazem. Mas eles fazem isso porque muitas pessoas deixam isso acontecer. Mas agora é hora de não deixar mais isso acontecer. Então, eu quero encorajar, incentivar e estimular a todos vocês a que leiam as Escrituras. Porque por meio delas é que você vai conseguir viver praticando tudo aquilo que pode te fazer levar uma vida para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então, isso é importante demais. É algo decisivo para a vida daquele que quer chegar no final aprovado, pela prática constante e perseverante do que está escrito. Os enganos são muitos por aí. Muitos se introduziram com dissimulação. E esses estão pervertendo as Escrituras, deturpando as Escrituras, para conseguir outros objetivos. Então, as Escrituras, elas nos revelam tudo. Por exemplo, elas nos revelam tudo sobre o sábado, sobre os dízimos, sobre os templos construídos por mãos humanas, sobre as falsas doutrinas, os falsos pastores, os enganos, as mentiras, os falsos apóstolos, os falsos mestres, o outro Jesus, um outro evangelho. As Escrituras nos revelam isso. As Escrituras nos revelam a nova aliança,
a graça, a verdade que veio por intermédio do Senhor Jesus. Então, nós devemos se inteirar dessas coisas, que são úteis e importantes para a vida de todo aquele que está em Cristo hoje. Então, nós devemos entender isso hoje. E eu vou ler aqui um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 28. Porque naquela época existiam pessoas que examinavam as Escrituras. Por exemplo, quando Paulo pregou em Bereia, o que os irmãos de Bereia fizeram? O que aqueles que estavam ouvindo a pregação de Paulo fizeram? Disseram amém e voltaram para casa? Não! Eles examinaram as Escrituras para ver se aquilo que estava nas Escrituras estava de acordo com o que Paulo falava. Porque se não tivesse de acordo, eles poderiam repreender Paulo dizendo que ele estava ensinando coisa errada. Mas como Paulo pregava de acordo com as Escrituras, o resultado disso é que muitos creram, porque confirmaram, porque tiveram essa confirmação segundo as Escrituras. Isso é importante. Então, as Escrituras estão aqui, ó. Você tem as Escrituras na sua mão, assim como eu tenho aqui na minha mão. Agora, ter ela na sua mão, ou eu ter ela na minha mão, não significa muita coisa. Mas o que significa é que devemos ler para estarmos inteirados desse conhecimento. Isso é importante, é sério. Porque aqueles que praticam o que leram nas Escrituras, com certeza estão agradando a Deus. Deus aprova que isso aconteça. Ele concorda. Então, a atitude de ler as Escrituras é algo que tem que acontecer com você e comigo dia após dia. Então, eu vou ler esse texto aqui agora, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 28. Está escrito assim, ó. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Ainda bem que ele provava por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Ele não provava lendo revista, jornal, folhetim, um folheto, não. Ele provava que o Cristo é Jesus por meio das Escrituras. É isso que tem que acontecer. Nós devemos provar, por meio das Escrituras, que existem muitas coisas que, infelizmente, muitos praticam por aí nas denominações que estão erradas. Ou seja, são coisas que eles não deveriam praticar em tempo algum. Mas eles foram enganados por uma retórica preparada, por um engano, por algo pervertido. Então, essas pessoas aprenderam assim, aprenderam errado. E continuam fazendo errado até hoje. Então, isso é o resultado de que muitos hoje não estão examinando as Escrituras ou lendo as Escrituras para combater esses enganos, esses erros, pelos quais muitos estão tropeçando hoje, muitos estão errando, muitos estão pecando, anulando a graça, desfazendo o escândalo da cruz, pregando outro evangelho, praticando doutrinas estranhas, dando valor ao dinheiro, a coisas terrenas, efêmeras e passageiras. Então,
Isso é perigoso demais. Esse perigo não pode continuar na sua vida nem na minha em tempo algum. É errado mesmo. Chegou a hora de retornarmos à sensatez, se purificarmos desses erros, voltarmos a ler o que está escrito, para que possamos provar por meio das Escrituras que todas essas coisas são erradas. Erradas mesmo. E ninguém pode viver errando durante 20, 30 ou 40 anos. Não, isso é um atraso. Chegou a hora de acabar com isso. Então, o texto diz assim, ó, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, nós devemos provar pelas Escrituras que não devemos entrar em templos construídos por mãos humanas. Não podemos guardar o sábado. Não podemos entregar dízimos. Não podemos ensinar outras doutrinas. Pregar um outro Jesus. Aceitar espírito diferente. Não podemos fazer algumas coisas que não estão certas segundo as Escrituras. As Escrituras nos ensinam a praticar coisas certas. E esse é o nosso objetivo. Então, é preciso que isso aconteça, pessoal. Isso, com certeza, vai ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas vão cair em si, cair na real, quando começarem a ler as Escrituras como deve ser feito por você e por mim. Então, quando isso acontecer, nós iremos conseguir provar por meio das Escrituras que muitas coisas que muitos pensam por aí que estão certas, estão erradas. Eles foram enganados a respeito disso. Com raciocínios falados, com mentiras, com sofismas, com deturpações mesmo. Com deturpações das Escrituras mesmo. Texto fora do contexto, enfim. Tudo usado para levar ou induzir a pessoa ao erro. É isso mesmo. Infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos fazem isso, com o objetivo de fazer as pessoas errarem. E esse erro não pode continuar mais. Então, eu espero que as pessoas agora entendam o que deve ser feito. O que deve ser feito é algo importantíssimo. Então, nós devemos ter essa vontade de querer ler o que está escrito, para que possamos praticar o que está escrito da forma correta, perfeita, para que sejamos pessoas irrepreensíveis, sem mácula, sem dolo algum. Pessoas que não estão envolvidas e enredadas por erros. Pessoas que saibam discernir o que é errado do que é certo, o bem e do mal. Separar as coisas. Devemos observar tudo, mas reter o que é bom segundo o que está escrito. Porque existem muitos textos revelando claramente que existem muitas coisas erradas aí, as quais não podemos nos envolver ou se deixar enredar por elas, sem tempo algum. Então, para que tenhamos uma vida em Cristo saudável, longe dessas coisas erradas que nos contaminam, que pervertem a nossa fé, que cauterizam a nossa consciência, que nos desviam da verdade e que nos deixam cegos sendo guiados por outros cegos. Então isso não pode acontecer em tempo algum.
os nossos olhos, os olhos do nosso coração têm que ser iluminados pela verdade do conhecimento que está escrito, para que, por meio desse conhecimento, colocado em prática em nossas vidas, possamos acertar e ir nos aperfeiçoando cada vez mais, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, isso é algo que deve ser feito por mim e por você. Não podemos ser crianças nesse momento, infantis. Não. Temos que ter as nossas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal, para que o mal não possa ter lugar em nossas vidas, e sim o bem. Esse sim tem que produzir um bom resultado na sua e na minha vida, segundo o que está escrito. Então, quem quiser mesmo viver uma vida em Cristo saudável, uma vida com fé, com esperança, com amor, uma vida que vai chegar ao final aprovada, ele tem que se inteirar das Escrituras para que possa, por meio das Escrituras, convencer as pessoas de que muitos hoje estão praticando coisas erradas que foram ensinadas como se fossem certas. Então, no momento de hoje, muitos estão apostatando da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por que muitas pessoas obedecem a espíritos enganadores e ensinos de demônios? Porque elas não leram as Escrituras. Porque se tivessem lido, estariam prevenidas. Estariam prontas para não dar lugar à ocasião para esses que só têm o objetivo de desviar as pessoas da verdade, arrastar as pessoas para o erro, induzir elas a praticarem coisas erradas. Então, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque muitos hoje estão nessa condição. Caíram mesmo. Estão tão envolvidos em realidades por coisas erradas que já se recusam a dar ouvidos à verdade. Quando alguém fala a verdade, é como aquela verdade incomoda. Porque eles já estão muito mal acostumados, digamos assim, com o engano, com a mentira. E isso é outro erro também que as Escrituras nos advertem a respeito disso. Então, pessoal, esse assunto hoje é algo para se pensar a respeito disso. Para que possamos chegar a uma conclusão que não devemos deixar que esses enganos nos levem a engano ainda maior. Porque um abismo chama outro abismo. E assim sucessivamente. E isso significa o quê? Que a situação da pessoa vai piorando cada vez mais. Então, o nosso caminho em Cristo deve ser o contrário disso. Porque o seu caminho, o meu caminho, tem que ser como uma luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até esse dia perfeito. Até chegarmos à perfeição. E isso vai acontecer se nós tomarmos o cuidado de ler o que está escrito, se aprofundar nesse conhecimento, para que esse conhecimento possa nos livrar de todos os males que estão fazendo muitas pessoas tropeçarem por aí e errarem. Então, é hora de se conscientizar disso. E eu espero que isso aconteça, porque isso tem que acontecer mesmo. Nós não podemos ficar nós não podemos ficar acostumados com esse tipo de coisa, conformados com isso, amoldados a esse tipo de coisa errada.
Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas. É isso que eu espero. Em nome do Senhor Jesus. Amém.